Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar com você sobre uma decisão emblemática que aconteceu nesse HC aqui, ó, HC 478-310 STJ, relatoria do ministro Rogério Schiet Cruz. Por que a decisão é emblemática? Porque ela fala sobre a primeira condenação por estupro virtual no Brasil. Eu serei bem imparcial aqui, ou seja, vou trazer a informação, vou comentar com vocês e aí você vai tirar as suas próprias conclusões acerca do caso. Como é que aconteceu? Um menino de 10 anos, ele ingressa numa plataforma de chat anônima denominada Omegle e começa a desenvolver conversas com uma pessoa. E essa pessoa, evidentemente, é o predador sexual que começa a manipulá-lo a praticar determinados atos sexuais através do computador, assim como nós estamos conversando aqui. E aí, ele, 10 anos, começa a ser manipulado, ou seja, esse predador sexual, ele passa a ter sobre essa criança um controle psicológico. Repare, não é um controle físico, é um controle psicológico. E aí, através desse controle psicológico, a criança começa a desenvolver atos sexuais por intermédio ali do computador, mas sob o controle desse predador sexual. O pai dele começa a identificar algumas coisas estranhas e começa a verificar, ou seja, fazer um controle sobre os seus acessos, o que ele estava fazendo nas redes sociais. Começa a descobrir a situação, identifica e vai ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele oferece notícia crime, né? Ele vai lá mostrar toda a informação, sendo mais técnico. Nesse sentido, as investigações começam a ocorrer e percebe-se de fato, através da investigação, o que aconteceu, que de fato foi um crime, e o predador sexual passa também a ser identificado. Ou seja, diante daquela situação, começou-se a perceber a possibilidade das penas e vislumbrou-se uma possibilidade muito pequena, ou seja, uma pena branda em relação ao caso que estava acontecendo. A investigação começou a ser desenvolvida, a questão começou a ser mais intensificada e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, através ali de um promotor que liderava a investigação junto à questão, teve a seguinte sacação técnica. Por que não ingressarmos e vislumbrarmos uma nova tese para que, nesse caso em específico, possa haver a aplicação de um crime de maneira mais intensificada, com uma pena mais intensa. Essa foi a questão, esse foi o desenvolvimento. Por isso que, no caso da primeira condenação por estupro virtual no Brasil, o Ministério Público do Rio Grande do Sul teve a inteligência e a perspicácia de trabalhar o artigo 217-A, conforme você está vendo aí, do Código Penal brasileiro, ou seja, estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com um menor de 14 anos, que no caso ali era o acontecimento, né? O menino tinha 10 anos. Mas nós não podemos nos esquecer que o parágrafo 1º do artigo 217-A fala de outros indivíduos com vulnerabilidade que podem ter a aplicação, portanto, do artigo 217-A. O que o parágrafo 1º fala? Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ou seja, existe a possibilidade do outro indivíduo vulnerável, como no exemplo aqui do parágrafo 1º, diante da situação. E por que o Ministério Público trabalhou essa ideia? Porque o Ministério Público pegou um julgado do próprio STJ de um caso de uma menina de 13 anos que foi manipulada por um outro predador sexual que tinha um controle psicológico sobre ela, que a levou para o cinema e lá no cinema não teve contato físico. Ele não a tocou, ele só pediu para que ela se despisse, tirasse a roupa, para que ele pudesse se masturbar vendo-a.
Essa foi a questão. Então, a tese do Ministério Público foi toda com base nisso, foi toda com base nessa questão desse julgado, desse caso concreto que havia acontecido em outrora. E aí, com base nisso, com base nessa questão, o Superior Tribunal de Justiça, no caso ali do menino de 10 anos, considerou o ato como estupro, entendendo que o contato físico, olha aqui, presta atenção, não era obrigatório para configurar o delito, já que o Ministério Público teve a sacação de, com base naquele caso pretérito, trabalhar essa tese. E aí, olha para cá, o HC, que é o HC em questão, né, o 478/310, o ministro Chieti entendeu que doutrina e jurisprudência sustentam a prescindibilidade do contato físico direto do réu com a vítima, a fim de priorizar o nexo causal entre o ato praticado pelo acusado, destinado à satisfação da sua lascívia e o efetivo dano à dignidade sexual sofrido pela ofendida. Então, repara aqui no HC em questão, a decisão foi com base nesse sentido. E aí, olha para cá, ficou devidamente comprovado que o paciente agiu mediante nítido poder de controle psicológico, ou seja, controle psicológico do predador sexual sobre o menino de 10 anos. Então, vejam a sacação que o Ministério Público teve. No caso ali foi o Ministério Público, mas você como advogado, você como advogada, eu como advogado, precisamos vislumbrar essas saídas e termos a perspicácia de criar novas possibilidades, de criar novas teses e mudar, portanto, a dogmática, a doutrina e o efetivo controle ali jurisprudencial dentro da prática penal. E o Ministério Público fala a seguinte coisa, olha, tivemos alguma resistência por parte de colegas do Ministério Público que não acreditavam totalmente na tese, mas decidimos processar o homem pelo crime de estupro virtual como se ele estivesse no mesmo ambiente daquela pessoa, porque realmente estava no mesmo ambiente daquela criança, só que num ambiente virtual. Foi uma denúncia longa, na qual foram expostos os atos e conversas absurdas entre ele e o menino. Então, reparem, eles perceberam uma outra possibilidade e criaram a tese. Reparem, eles tiveram resistência até mesmo no Ministério Público. Tipo assim, olha, isso não tem nada a ver, isso não existe, não pensamos dessa forma, a doutrina, a jurisprudência não pensa dessa forma, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, eles insistiram na questão e, portanto, ingressaram com essa nova tese. E, bingo, conseguiram e tiveram êxito. E o líder do Ministério Público naquela investigação, o promotor, ainda remata dizendo: foi inédito e acabou gerando a possibilidade de outros casos acabarem com a mesma condenação, que consideramos justa, já que o crime sexual contra criança e adolescente, ainda que não tenha o contato físico, que não deixe sequelas físicas, é um crime que deixa sequelas mentais muito importante na vida de uma criança. Exatamente, eu concordo com o Ministério Público nesse sentido. Mas eu estou sendo totalmente imparcial. O que eu quero que você pense agora como advogado, como advogada, é que estamos numa outra perspectiva. E olha que eu não estou falando nem de metaverso. Imagina no metaverso. Outras coisas podem ser trabalhadas, pensadas e ditas dentro dessa questão. Se vocês souberem, de repente sabem, o que o FBI, por exemplo, já constrói de palestras e tem estudado sobre a questão dos crimes virtuais dentro da expectativa do metaverso, é uma coisa assim incrível e muito bacana de ser analisado. Então pensem sobre esse caso, pensem sobre essa nova etapa, essa nova perspectiva dentro dos crimes virtuais, dentro do direito penal, do processo penal, do estupro de vulnerável e o estupro, mais especificamente aqui no caso, virtual. Reflitam sobre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e nunca se esqueçam. Avante sempre.